Olá, ótima tarde para você, assinante Band Esportes. Estamos no ar com o G4. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia de relembrar a temporada de altos e baixos do Flamengo, hein? Ao contrário, né? De baixos e altos. Porque começou, depois caiu e depois terminou com o título da Copa do Brasil. No início, o Flamengo do Tite conquistou o Campeonato Carioca e até ameaçou empolgar os torcedores rubro-negros. Só que a realidade para o Tite não foi nada fácil. E com a eliminação precoce na Libertadores para o Peñarol e muitos tropeços no Brasileirão, o Tite não aguentou a pressão e deu lugar a Felipe Luiz. E aí o jovem treinador tomou as rédeas do time, juntou os cacos e chegou ao título da Copa do Brasil. Com esse retrospecto, a temporada do Flamengo ficou como? Abaixo do esperado? Dentro do esperado? Acima do esperado? Mesmo com esse título da Copa do Brasil? E com o Felipe Luiz, o futuro do Flamengo está em boas mãos para a próxima temporada? Para falar sobre tudo isso e muito mais, estão aqui comigo Paulo Massini. Avisa lá que eu vou chegar mais tarde, mas por enquanto eu tô com vocês, vem cá. Vai chegar mais tarde coisíssima nenhuma, aqui é no horário. Arnaldo Ribeiro. Esse clima do Massini final de ano é maravilhoso, né? Presente. E Rodrigo Vessone. Boa tarde a todos. Vocês não conhecem o Olodum, hein? Que tristeza. Olodum? Avisa lá que eu vou chegar mais tarde. Ó, que beleza. Que isso, hein? Muito bem, vamos colocar para começar a conversa aí, a gente vai falar cronologicamente. Primeiro, uma tela com os resultados do Flamengo na temporada. Olho na tela. O Flamengo teve 73 jogos, 43 vitórias, 17 empates, 13 derrotas. Foram 114 gols marcados, excelente marca, 51 gols sofridos. Ele foi campeão carioca e campeão da Copa do Brasil. No final do ano, o aproveitamento foi de 66,6%. Nada mal, né? Se terminar o ano com esse número, não é ruim. Dois números me chamam a atenção. Não acho que é muito gol marcado. É bom. Não acho. Para esse poder todo de fogo que teve... Pensa aí, ó. Normalmente o Flamengo tem mais gols, eu acho, do que isso. Então não acho que é... Sei lá, eu acho que poderia ser um pouquinho mais. Mas teve a estratégia da Copa do Brasil, que depois a gente vai falar. E olha que impressionante. O Flamengo nem chega na reta final do Libertadores, consequentemente não teve Mundial, e meteu 73 jogos no ano. Como a gente joga aqui, impressionante. Rapaz, aí é brasileiro, é estadual, Copa do Brasil, e Libertadores. Qual ele foi campeão, né? E a Libertadores ele sai cedo, sai nas quartas. Sai nas quartas. Muito bom. Começamos com o Carioca, porque aí o Tite, o que acontece? Vamos fazendo uma retrospectiva da retrospectiva, ele chega no fim do ano passado. Isso. Recusa o Corinthians, quebra a promessa dele mesmo, chega no Flamengo. 8 jogos, né, o ano passado. 8 jogos no ano 23. passado. E aí qual era o olhar? Pô, o cara vai chegar agora, toma pé da situação, no ano seguinte ninguém segura, porque é o Tite, o técnico da Copa e tal. E assim parecia ser no estadual, que nenhum outro grande chegou. O Flamengo disputa e chega na final do estadual, Massa, com o Nova Iguaçu, que fez uma boa campanha, o Nova Iguaçu, sem nenhum outro grande. O final foi contra o Nova Iguaçu e o Flamengo praticamente não toma gol. O único gol tomado no Flamengo foi com o time reserva. Maior defesa da história do Campeonato Carioca. Melhor defesa da história do Campeonato Carioca. Aí tava todo mundo falando, isso aí é o Tite. Imagina esse Flamengo com essa defesa forte aí, agora que acertar o ataque, ninguém vai segurar. Pontos corridos, toma pouco gol, todo mundo imaginava isso. Né? Essa era a conversa. Nós tínhamos aqui, vamos lá, eu vou assumir, deixa comigo. O ano retrasado lá, antes do Tite assumir, como você fala, a retrospectiva da retrospectiva, qual era o meu diagnóstico? O Flamengo precisa de alguém que do CT para dentro faça a coisa funcionar com profissionalismo. O Tite sai da Copa do Mundo, ficou muito ruim para ele, né, a Copa, mas ele sai com um discurso de vou para o exterior. Não vou trabalhar até o final do ano, vou para o exterior e tal. O Marcos Braz o convence, né? O Arnaldo acha que o Marcos Braz é bom de conversa. Antes disso, ele nega duas vezes o Corinthians, que tenta pedir para ele voltar, para ajudar. Tal, ele nega o Corinthians, não, vou trabalhar só ano que vem, eu vou para o exterior, não vou. Mas ele foi convencido pela nação a assumir um desafio como Flamengo. O final de ano dele, porque a gente não pode esquecer, o Palmeiras foi campeão, mas o Grêmio foi o vice-campeão. Né? Isso em 2020. Isso, lá atrás, quando o Tite assumiu. Tô
Tô fazendo o pra trás mente antes do estadual. O Grêmio de Luizito Soares. O Flamengo teve ali poucos jogos, um deles contra o Palmeiras, para variar, enfiou 3-0 no Palmeiras no Maracanã com autoridade. E eu imaginava que o Flamengo fosse, de fato, ter um pouquinho mais de disciplina tática, ter um pouco mais de controle, né, ter um time um pouco mais seguro atrás. E começa bem o trabalho, porque o trabalho não começou mal. No Brasileiro já, né, deu uma engasgada, mas me parece que por ter tido um ano tão fraco, né, em termos de desempenho esportivo, a torcida, o establishment, né, aquilo que se denota Flamengo, né, que é uma coisa brutalmente grande, brutal, é enorme, é um negócio louco, baixou a bola, falou, bom, agora vamos esperar então, vamos esperar, o cara vai assumir aí, assumiu com o filho dele, com o Kleber Xavier, com o Maceridian, uma equipe que veio da Copa do Mundo, quer dizer... César Sampaio. Vinícius, que veio do interior de São Paulo, juntou muitos auxiliares. Tirou o scout do Palmeiras, um dos profissionais lá do Palmeiras, contratou para fazer observação, né? E, cara, eu vou contar um bastidor para vocês que tem a ver com o Flamengo, mas o jogo foi no Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo. Foi um empate horroroso, mas foi horroroso o jogo. E eu entrei no elevador, para variar, fui confundido com outro profissional de imprensa. O César Sampaio me deu um abraço. Eu falei, tudo bem, tudo bom, como é que você está? Eu falei, o que você achou do jogo? Não, foi um jogo excelente, foi tático, né? Ali eu falei, pô, legal e tal. Ele saiu do elevador, ainda olhou para trás e falou, será que é que eu tô pensando? E de fato não era, mas tudo bem. Mas quando ele falou isso para mim, eu falei, cara, isso não serve pro Flamengo. Pensei comigo, né? Porque a torcida vai enlouquecer. Porque foi um jogo horroroso, mas foi muito ruim, né? Então, ali já começou a dar sinais, mas já era lá na frente, né? Campeonato Brasileiro e tal. E aqui, até então, ganharam o estadual com aquela frase infeliz do Tite, depois ele refez. Pois é. É que quando os 4 grandes do Rio, não sei o quê, mas não tem absolutamente, fez a obrigação o Flamengo de ganhar o estadual. Vergonha fizeram os outros que ficaram fora, né, que não conseguiram se classificar com o Flamengo. E ele dava amostras de um engessamento de time, né? O mesmo engessamento do Corinthians, que funcionou lá atrás, lembra? Não mudava nem amarrado o jeito do time jogar. E da seleção brasileira nos 6 anos, principalmente nos últimos 4, que foi o que a gente viu na Copa do Mundo, né? O modelo, o 4-3-3, os 2 pontas, o jogo baseado no Pedro. E aí, amigo, a partir daí a coisa começa a desandar, mas... o retrato do estadual era um retrato de otimismo. Mesmo não sendo aquele Flamengo da magnética, né? Aquele Flamengo que se espera que seja, que se cobra dele, né? Não só pelo investimento, mas pela qualidade dos jogadores, já tinha ali um sinal de que estava todo mundo satisfeito. Ao menos de um ano trágico, sem título, começa o ano e ganha o diploma que tem para ganhar, que é o campeonato estadual. E aí tem taça, comemora, lá, o pessoal gosta. Pois se ganha só isso no fim do ano, não serve para nada, mas aliás, na hora vale. Lembrei o embate entre Âncora e Paulo Massini, porque o Âncora subia na cadeira, é um Mengão, é um malvadão. E aí o Massa falava, calma, tem muita coisa pela frente. No final, muita coisa aconteceu, o Flamengo perdeu muito jogo, tomou muito gol. Porque eu lembro, você falava, não, como não toma gol? Um time que não toma gol, com a qualidade que tem, vai ser impossível esse time até perder jogos e no final ele acaba perdendo. Esse estadual rende o Carlinhos, né? Porque ele faz essa boa campanha com o Nova Iguaçu. Isso. E o Flamengo contrata o Carlinhos. Tem a marca da defesa intransponível também. E tem uma marca que foi uma diretoria que, por incrível que pareça, hein, apesar do Massa dizer do diploma, ela priorizou o Carioca e falou abertamente. Isso. E durante uma crise, um momento de crise no Brasileiro, o Tite, eu estava na sala de imprensa, que foi um jogo contra o Corinthians, o Tite fala, porque o estadual foi tratado pela instituição como prioridade. Foi ou não foi? Aí ele vira para cá, tinha os dirigentes do Flamengo de pé. Aos dirigentes, foi mesmo, Tite, era a nossa prioridade. No meio de uma coletiva de imprensa, ele dialogando para provar que o estadual
tinha sido tratado dessa maneira e foi, né, Arnaldo? Sabe, Arnaldo, para você agora, vocês foram para a Copa do Mundo no Japão? Vocês foram para lá? Não. Foram Sim. na Copa? Foi? Eu não fui. Eu fui. Você chegou a andar de trem lá? Sim. Você repara como o trem no Japão, você anda, né, e parece que você está flutuando, certo? O futebol brasileiro é igual à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos em São Paulo. Você pega um trem aqui em São Paulo, toda vez que ele passa, chega perto de uma estação, parece que tem um buraco. O trem faz assim, bluf, bluf, o batente é elevado. O futebol brasileiro é assim, cara. Não é o trem no Japão, onde você vê, o cara vai, dorme, gostou. Arnaldo, pô, né, tomou saquê dentro do trem, dormiu, é tranquilo. Aqui não dá, cara. Aqui não dá. O futebol brasileiro é assim. E o Flamengo ainda mais. Então, mas deixa eu fazer uma provocação, já que o Vessone falou. Quando aconteceu isso, a gente vai ter a festa da torcida. Galvão. Alguém falava, isso aqui não quer dizer nada, isso aqui não vai andar. Porque foi surpreendente a degringolada, ou não? Ou todo mundo falava, isso aí vai dar errado mesmo. É que eu acho que o estadual, para qualquer time, e aí a frase do Tite soa mais infeliz, ele não é parâmetro para a temporada. Ainda mais um estadual em que o principal rival de todos os outros anos, o Fluminense, estava completamente desmobilizado. O Fluminense voltou depois, ficou jogando a Recopa. Então o Flamengo navegou sozinho. E o Botafogo também, né? Porque o Botafogo nunca leva a sério. O Vasco não era ainda... O Vasco ainda estava... o Vasco estava naquele problema da SAF quebrando, desembarcando. O Flamengo teve adversário, final, Nova Iguaçu. Não foi a final do outro ano, Fla-Flu, aquela coisa maluca, remontada, Diniz metendo 4. Nova Iguaçu amassa o Vasco, né, no final, né? Amassa. Então, acho Léo que Jardim faz 40 defesas. Uma coisa que precede o estadual, que o Massini falou o tempo todo aqui, e que talvez tenha influenciado na temporada, a gente não sabe o que, ele ficava, o Massini, cornetando a pré-temporada nos Estados Unidos. O Flamengo foi itinerante no estadual, jogou na Amazônia. Verdade, tinha esquecido. Foi para os Estados Unidos, virou, vem, joga com... Aliás, vai repetir mais ou menos a estratégia 2025, né? Vai fazer pré-temporada nos Estados Unidos de novo, com São Paulo, Cruzeiro, Atlético, Fortaleza, sei lá. Isso é uma loucura, gente. Então. E aí, eu acho que embora o Tite tenha falado com a galera, né, Vessone, o estadual não era prioridade, é mais ou menos a frase do Crespo, né, no São Paulo. O estadual não é Copa do Mundo, São Paulo ganhou do Palmeiras na final. Começa a temporada para valer depois, a gente sabe disso. E vamos lá, qual que é a hierarquia de títulos do Flamengo? Que é a hierarquia ideal de um clube brasileiro potente. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e Estadual. Então ele ganhou lá o de baixo. Aí tinha os 3 em cima para disputar numa temporada que era complexa, porque tinha a Copa América. E o Flamengo levantou lá a bandeira atrás de não querer jogar durante a Copa América, porque teria o time dilacerado pelas seleções. No final das contas, não foi tanto assim, porque outros tiveram vários desfalques também. Tecnicamente, foi o melhor momento do time. Pois é. Jogadores. Pois é. E ainda teve a tragédia climática, claro. boa temporada, olha só. Teve um monte de coisa. Mas o que a gente imaginava, mais do que o crescimento do time ao longo da temporada, era uma estabilidade que a gente julgava ser capaz, o Tite, de fazer, mesmo com essas características que os companheiros falaram aqui, que eu acho que eles têm a total razão, do jeito que ele vê futebol não se encaixar diretamente com o que o Flamengo está acostumado a... Inclusive em plataformas eleitorais, teve eleição no final do ano, você vê os 3 candidatos, o Flamengo tem que jogar desta forma. Né? O Flamengo tem que fazer... Inclusive o BAP, que ganha a eleição, quer fazer o Flamengo jogar desta forma, do sub-14 ao profissional. E o técnico tem que se adaptar àquilo. Né? Então, o que a gente viu ao longo da temporada foram as limitações atuais que o Tite tem como treinador de futebol. E aí uma outra coisa que o Vessone fala, talvez ligada ao alerta do Massini lá atrás. As lamúrias, o excesso de lesão, a questão física é outra surpresa, porque a comissão técnica do Tite era a comissão técnica da seleção brasileira, em tese, os melhores profissionais. E a comissão técnica do Flamengo não trabalhou bem durante a temporada inteira.
Então, acabou sendo surpreendente. E essa festa aqui, ela só vai se repetir lá no final do ano com outro treinador, com outra comissão e com uma outra dinâmica. Sem chororô, Um monte de jogador sem lamúria. diferente. Com um monte, com o Pedro que está ali em destaque fora há muito tempo, então mudou bastante e a gente terminou a temporada discutindo se o Felipe Luiz é mais técnico que o Tite, certo? Sim. O Felipe Luiz nem era técnico. O Felipe Luiz estava indo para a base. Isso. Nesse momento era 17. Sub-17. 17, não era o 20 ainda. Isso, exato. Vamos colocar os números do Tite aí, na sua passagem pelo Flamengo, olho na tela. Foram 58 jogos com 34 vitórias, 12 empates e 12 derrotas, 65,5% de aproveitamento. Como sempre, bom ressaltar, tem aí todo o estadual, que perdeu um jogo só. Não perdeu, né? Foi invicto. Caramba, o Flamengo Tomou. perdeu 13 jogos no ano. 13 Só o jogos. Tite perdeu 12. Só o Tite perdeu 12. Porque o Não é Felipe só impressionante, perdeu cara? o Fluminense. Não é? Perdeu 1 em 15 o Felipe. É muito impressionante, cara. É muita derrota, né? Considerando que não. o aproveitamento é muita- bom porque tem o estadual aí, né? Sem dúvida nenhuma. É muita derrota. Para quem tinha aquela consistência do estadual que a gente está falando exatamente nesse momento, é loucura pensar nisso tudo, né? Agora, o Tite enfrentou problemas, é verdade, indiscutível. Mas aí eles ficam menores quando o Felipe Luiz chega com os mesmos problemas, ou talvez até mais, e faz o que fez. Mas a contusão do Pedro não foi muito forte, não foi muito pesada. Foi definitiva pra mim. E o que mais me espanta, ele fala abertamente que foi. Ele falou sobre Sim. isso. Ele fala, eu tinha um jogo que era com base no Pedro, eu perdi o Pedro, não consegui depois encontrar. Mas peraí, olha a quantidade de jogador do meio para frente que você tem. Não é possível tentar alguma coisa diferente? Teve bancos do Flamengo, Alcaraz, 20 milhões de dólares, Bruno Henrique. É possível tentar alguma coisa. É isso que espantou. É o que o Arnaldo disse. Você vem da seleção, o que você espera, tenha soluções, tenha vários tipos de coisa. Eu perdi o Alexandre. Beleza, você tem o Ayrton Lucas, você tem o Vinha. Você tinha mais 2 grandes laterais. O Vinha tá machucado. Não, Só eu tô isso. só dizendo assim, por posição, perdia um, tinha mais outro. O Wesley não vai jogar, beleza, o Mateuzinho foi embora, tá? Tem o Wesley. Então, assim, o zagueiro, não tinha o Fabrício Brito, tem mais 2 ou 3. Mas nessa posição já era um pouco mais difícil, né? Ele tinha o Pedro, mas não tinha o Gabigol. Então, mas esse foi o ano. São os dois O personagens Gabigol do tava ano. suspenso? Não, Então, o Gabigol não tá jogando nada. Tava suspenso. E Gabigol e Tite? Ele tem essa questão. Quando ele volta. A expectativa, a primeira questão. expectativa era que o Pedro fosse convocado para a Copa América. Ele foi convocado para a Copa do Mundo. E ele não foi. Isso. Ele foi se machucar num treino da seleção depois, né? Então o Flamengo teve mais Pedro que ele imaginava. E o Gabigol, o Tite nunca soube lidar. E aí então não era uma opção, porque se tivesse a ausência do Pedro mais tempo antes, por convocações e tal, ele não tinha o Gabigol também. Ele não se estabeleceu nenhuma conexão. E aí, sobre essa história do Gabigol, também até então, nesse momento do ano, era muito... falam que talvez não se entendam. Depois o Gabigol, a hora que saiu do Flamengo, falou com todas as letras, né? O técnico não gostava de mim. Né? Falou também. Nunca me esqueço um jogo à noite, quando o Gabigol tá no banco e ainda sem condição física, e o Tite chama ele e fala, olha, eu abusei até, ele era para entrar só 15 minutos, coloquei ele antes para mudar o ambiente do estádio, até agradeci o Gabriel na roda dos jogadores, agradeci ele por abusar um pouquinho dele. Você lembra ele dessa? tentava Exatamente. construir alguma coisinha ali, que no final destrói tudo, pelo doping lá, aquela coisa toda, acaba destruindo um pouco ali a relação que vem desde aquela coisa do carro elétrico, do carro de bombeiro, quando ele subiu e gritou... Trio elétrico. Do trio, lembra do título da Libertadores? Lembrando, claro. O Tite nunca Carro elétrico. o Tite nunca escondeu isso, nunca escondeu que guardou isso daí, e ficou claro depois que o Gabigol foi embora, o que ele falou, nunca gostou de mim e tal. Era água e óleo. Tava claro isso pra todo mundo, gente. Eles só não podiam falar abertamente porque os jogos estavam rolando. Mas você falou pra você definitiva a saída de cena do Pedro Definitiva. pra temporada, pro fracasso do Tite. O que mais me surpreende também, né? Ao mesmo tempo, me surpreende muito. Mostra um treinador sem repertório, sem recurso, né? Porque, veja, uma coisa é você trabalhar com
o Massini Futebol Clube. Aí tem, sei lá, tem meia opção para você montar o time. Outra coisa é você estar no Flamengo, cara. Você tem que ter variações, você tem que ter outras formas de jogar, né? Essa pode ser, e é um acerto, ser a principal. Claro que é, evidente que sim, porque o Pedro é um centroavante muito diferente. E ele faz gol, ele é o cara definitivo dentro da área, ele dá um toque na bola, o gol parece que fica fácil. Então, eu entendo ele montar o time com os dois pontas, né, o Araújo e o Cebolinha, para que o Pedro pudesse finalizar. Mas com já tempo de trabalho, porque ele chegou antes da temporada começar, que o Flamengo pudesse ter alternativas. E óbvio, depois que volta da confusão toda, é óbvio que tinha que ser o Gabigol. Entendeu? É óbvio que ele tinha que, de alguma forma, se aproximar do Gabigol. É óbvio que ele tinha que trazer o Gabigol para o grupo, de novo, para o time. Porque o final do ano mostrou. O Gabigol foi lá, fez gol, cara, na final da Copa. Isso é um pleft. Entendeu? Porque o maior título da temporada foi sem o Tite e com o Gabigol. O treinador não pode, porque pode, não sou ninguém, não estou aqui impondo regra para ninguém. Mas o treinador, na minha visão, não deve colocar as questões pessoais, mágoas, dificuldades, problemas de relacionamento acima do time. Ele se perde, entendeu? Uma hora, a não ser que seja um limite assim estrondoso, uma agressão, uma cusparada, um ato assim brutal de indisciplina. Pô, vocês sabem quantos eventos de rusgas, indisciplinas, brigas em vestiário nós ficamos sabendo depois de times que foram campeões. Sim. Depois que perde, a gente fica sabendo rápido. Mas depois que é campeão, depois a coisa vem, né? Porque aí o sujeito senta num podcast desse da vida, que é muito bom, aliás, um grande modelo, e vai contando. E ele tá descontraído, toma um negocinho, conversa, pergunta. Aí o cara fala, pô, vocês não sabem. Naquela final lá, eu me desentendi com o Tirone. O Tirone queria me bater aqui, porque eu dizia pra ele que o Melvin ia naufragar, e ele fica bravo comigo. Entendeu? Então, isso precisa ser contornado pelo treinador. Ele não está acima do time, do interesse do time. Sim. Entendeu? Então ele precisa fazer tudo que pode para que o time jogue. E quando você perde o Pedro, você tem que pôr o Gabigol. Né, Abel Ferreira? Quando você perde o Dudu, você tem que colocar o Endo, que sai um diferente, coloca um diferente. Né? Não é um interesse seu, próprio ou das suas convicções. Aí tem que pensar fora da caixa, isso me surpreende muito. Sabe uma coisa... O Tite é um treinador... né? Ainda é, eu acho que ainda é. Ele merece voltar, né? Porque a história dele é maravilhosa no futebol. E ele é um treinador com controle absoluto dessas coisas. Apesar de ter momentos em que ele também fala, não dá mais para mim, quero ir embora. Lembra, Vessa? O Vessa pode ser. Entendeu? Ele teve esses momentos na carreira dele. Mas o que você ia falar? Eu acho que, para não dizer que foi... Eu acho que a passagem, só coisas... não digo só coisas negativas, mas coisas decepcionantes. Eu acho que com o Tite, teve um cara que acabou sendo o melhor jogador do Flamengo na temporada. O Gerson. Que esteve doente a ponto de não saber se ele ia continuar a carreira. Mas até o Gerson, pelos podcasts, relatos e depois o desfecho, você percebe que foi uma coisa que teve, evidentemente, a contribuição da comissão técnica, mas que partiu mais dele do que dos outros. Né? A mudança de comportamento do Gerson, eu digo que o Tite teve participação, sim, teve, porque ele transformou o Gerson no capitão do time dele. Então o Gabigol foi de 10 para perder a braçadeira, para perder a camisa 10 ao longo do... E o Gerson foi o... E era uma coisa que não estava no radar, o Gerson ser líder de um time. E ele encaixou muito bem nesse papel. Mas taticamente também teve uma mudança, né? Teve. Porque ele com o Tite jogava Isso... diferente, ele jogava meio que lá para trás porque tinha que ser o 4-3-3, ele não fazia parte
E depois o Gerson vai para o canto lá e vem quase Por conta da lesão do Cebolinha grave que começa e aí ele solta mais o Gerson, né? E isso foi interessante. Não digo que tenha sido uma revolução, como foi aquela lá, o Dorival tirou o Alisson da ponta e colocou no meio. Mas o Gerson talvez tenha feito a melhor temporada dele profissional e o Tite teve um papel importante nessa mudança, né? Agora, a gente está vendo aí os jogos da Libertadores, do Flamengo. Olha... Não está mais, mas agora já é o Gabigol na Copa do Brasil. Mas a gente viu agora há pouco o gol do Peñarol no Maracanã. Eu estava nesse jogo, inclusive, no Maracanã. E ali azedou, porque a torcida vaiou o time no intervalo. Né? O Flamengo já estava perdendo, vaiou o time já ali. E aí acho que foi o pior momento do Flamengo, né? E aí culminou com a saída do Tite. Mas aí foi o momento, foi a maior decepção do Flamengo no ano, né? Você ser eliminado pelo Peñarol e ainda piora, porque o Peñarol toma uma sapatada do Botafogo na fase seguinte. Né? As duas últimas Libertadores do Flamengo foram muito ruins. Como visitante, patéticas, como diria outro, né? Com outro comando antes do Tite. Mas o Flamengo, mesmo na fase de grupos, para jogar alguma partida fora do Maracanã razoável, olha, tá demorando. E... os dois times devem ter o quê? 10% do orçamento do Flamengo? 15%? Exato. Olímpia num ano, Peñarol no outro. Isso as eliminações, mas os outros jogos. Teve o Alcas lá atrás, teve o Palestino. Uma coisa... Não ficou nem em primeiro no grupo dele. Ficou em primeiro no grupo. Exatamente. A Libertadores do Flamengo foi horrorosa. Foi atrás do Bolívar, certo? Exato. A Libertadores do Flamengo foi talvez o ponto mais baixo do Flamengo na temporada, pior até que o brasileiro. O brasileiro chegou ali. Que era o maior objetivo, o maior sonho. Por isso toda a confusão, pressão e cobrança. O Tironi tocou num ponto que para mim é fundamental, né? Você tinha um trabalho começando com um treinador que chegou depois que o Tite, com jogadores tecnicamente inferiores, na minha visão. Os jogadores do Flamengo são melhores que os do Botafogo, tecnicamente, em termos técnicos. Valência física, qualidade técnica, o Botafogo tem muito também, não se discute. E chega um treinador, quase que no meio, né? Não no meio, mas com, 5, 6 meses depois do Tite, com a qualidade de recurso material humano que ele tem, e a gente percebe a diferença do time pro outro. Decolou, né? Então... o Botafogo no brasileiro surrou o Botafogo. O Flamengo. Então, mas aí, na Libertadores, quando o Flamengo perde, tem a disputa com o Peñarol, a gente fica muito emocionado com o resultado, viu? E aí fala, o Peñarol é um time organizado, é um time bom, quem sabe, aí... Exatamente. Não dá nem pra começar a brincadeira com o Botafogo. Mas mostra. O jogo mostrou um time organizado, um time que primeiro tempo bem. Ok, né? Entendeu? Primeiro tempo ok do Peñarol. Isso. Tem isso também, não é que isso está dissociado. E o jogo contra o Botafogo também, vamos lembrar do primeiro tempo, o Botafogo não conseguiu. Fez o gol, aí desandou e tal. Aí fica o resultado que fica meio que parece que humilha o trabalho do Tite. Não ele pessoalmente, não é uma humilhação, mas o trabalho dele. Porque você percebe que realmente o Flamengo teve que fazer um baita esforço para ser eliminado pelo Peñarol. E conseguiu. Né? E conseguiu ser eliminado pelo Peñarol. Então, de fato, ali você percebe, o trabalho é ruim. Né? Além da questão que o Arnaldo tocou no início, que eu acho fundamental, que aliás, você tocou agora no início, mas quando tudo era mato, quem lembrou disso foi o Vessa. Quando ele falava assim, mas esse discurso é chato, meu. Isso. Ele fica falando o tempo todo. Contagia, ele falava. A ponto do Fábio Maceridian dar uma coletiva e citar uma revista e dizer, olha, isso é uma epidemia de contusões musculares. Cara... Aquilo impregna no ambiente de uma maneira que não sai mais, cara. O Felipe Luiz assumiu... Há 2 meses ninguém fala uma parte física do Flamengo. Jogou. Até jogos contra o Criciúma lá, que não precisava. Ele pôs os caras, não deu férias, vambora. Aí é difícil, né? Fala, Vessa. Não, e fora que eles não quiseram... Acho que o Tite teve um outro defeito. Ele deu uma ignorada na molecada. Isso. E o Flamengo não tem o Lohan, tem aquele volante que também é bom jogador. O Everton. O Everton.
ele tinha algumas opções que ele poderia respirar os caras para não ter esse discurso ou a necessidade, só que não adianta. O Matheus Gonçalves, como todo treinador, a tendência é sempre usar os mais velhos. E o Tite sempre foi assim. Sempre foi assim. No Corinthians, não adianta. É o jeito. Os caras não gostam de usar a base, evitam usar a base, falam em hierarquia, tem hierarquia de comando no grupo, ou líderes do grupo, e o Tite sempre foi isso. Então, acho que esse foi um outro defeito. Além de Iafu, por exemplo, o segundo jogo do Nova Iguaçu, tinha um jogo, acho que na quarta, pela Libertadores. Cara, você tinha metido 3-0 na ida. Precisava ir todo mundo de novo? Foi. Então, você vê que tinham tomadas de decisões dele que no final culminaram com toda essa confusão aí. Bom, então tivemos esse panorama e aí o Flamengo começa com tudo, aí vai, cai o Tite. Não, isso, né, cai o Tite enquanto... Aí tá, acho que a gente não pode desprezar o miolo do brasileiro, né? A Libertadores foi muito ruim. O brasileiro não foi ruim na pontuação, mas o Flamengo, de novo, acho que a instituição, o Tite, se bananaram todo no meio do caminho. Isso. Aquela coisa lá, liderança... Dá a impressão que nunca lutou pelo título. E não lutou, né? De novo. É. Aí tem lá aquele final de semana do jogo com o São Paulo, agosto. Flamengo líder, opta por jogar com o time reserva e perde. E aí já não volta à liderança. Curiosamente, como eles falaram aqui, o melhor momento do brasileiro do Flamengo foi justamente no esticão da Copa América com os desfalques. Foi quando o Flamengo faz muito ponto. Mas depois, quando vem a frente tripla com as Copas, de novo, o Flamengo prioriza Copas. Veio com a camisa do Flamengo aqui, nesse período, falou, tá vendo? Lembra, Vessa? Se tá ganhando com os reservas, imagina quando voltar a tropa. Mas não era senso comum isso? Piorou. Claro que era, está certo. Pô, tava todo mundo lá jogando com os reservas. Sim. Aí... Tava sem 8, né? E eu um monte de jogador. E eu aqui lembrando você do trem da CPTM. Calma, que aqui tem solavanco. Vários times tiveram um bom brasileiro. Não só o Flamengo. Mas o desafio do time Palmeiras, Flamengo, agora do Botafogo e tal, é saber administrar a frente tripla e estabelecer prioridades. Ninguém estabelece normalmente, mas deveria. E aí eu acho que se perdeu. E o Flamengo, voltou nesse campeonato brasileiro depois de... Eram 40 não lidera brasileiro. Rodadas que não eram líderes do brasileiro. É inacreditável. Quando foi campeão em 2020, inclusive, ele na reta final a ali, liderança nas últimas rodadas. Agora, a gente falou sobre a perda do Pedro, acho que tem outro personagem que a gente pode falar um pouquinho, que é o De La Cruz. É aquela demonstração de força no começo do ano. Quanto custa aí? 90 milha. A multa é tal. Quanto? Tá bom. Beleza, tá aqui. Vem o De La Cruz. Que ele tem um desempenho parecido com o Flamengo, sem contar a fase final boa, porque não teve. Começa bem e vai. Foi menos do que se esperava o De La Cruz, pelo menos nesse primeiro ano. É um ótimo jogador. Eu acho que tem muito a ver com um acúmulo de partidas, calendário e um jogador que vive com problemas físicos. E ele teve Copa América, teve eliminatória, teve Bielsa. Quando vem da Copa América, eu acho que a questão física já pegou... E aí era justamente o momento da frente tripla da temporada. Ele não suportou. Eu acho, assim, ele é um jogador tecnicamente bom, mas a principal qualidade dele é a dinâmica, a velocidade, a força. E ele não conseguiu, ele definhou fisicamente, assim como alguns outros, na parte mais importante do ano. E acho que para 2025 tem que se levar muito isso em consideração, o limite físico desse cara. Como o Vessone está falando, não faz sentido esfolar o De La Cruz num estadual, fazer ele viajar todas as vezes. Ele não vai aguentar. Quer que eu te dou o número que impressiona? Jogos do Campeonato Carioca do De La Cruz, 11. Quase todos. Brasileiro, 15. Faz sentido para você? Um cara desse de 90 milhões jogar 11 no estadual e só 15 no brasileiro? Não faz sentido, né? Não dá, né?
Estamos de volta com o G4, que estamos falando especialmente do Flamengo. Ficamos aqui malhando o Flamengo, não, porque foi muito ruim, porque perdeu, porque é o Melvin, já era. Agora vamos falar da parte boa, porque aí ressuscitou o Flamengo. E acho que tem uma linha traçada muito clara. A saída do Tite, a chegada do Felipe Luiz. Aí tudo muda. E aí tem a Copa do Brasil. Olho na tela aí. Cadê? Está sendo injusto, hein? Porque essa primeira eliminatória aqui, ó, no cantinho... Ah, é verdade, você tem razão. Os dois principais times do Brasil... Você tem razão. Era o Tite ainda. Era o Tite. Aliás, foi o melhor momento do Tite, talvez. O grande ato do Tite no ano, mais equivalente ao título estadual, foi fazer o que fez no confronto contra o Palmeiras. E ele cai exatamente na véspera da primeira partida contra o Corinthians, depois de ganhar no último minuto contra o Atlético Paranaense em casa. Ele cai, vem o Corinthians pela frente. Aí é com o Felipe Luiz um treino. Exato, é isso aí. É como, né, na prática, tem duas etapas com o Tite, né, o Palmeiras e o Bahia, e depois com o Felipe Luiz, a semifinal e a final, Corinthians e Galo. Palmeiras 0, Flamengo 2, talvez o melhor jogo do Tite no... Foram com o Palmeiras, né? No começo com o Brasileirão, quando ele faz 3-0 e agora... 2-0 que saiu baratinho. Baratinho pra caramba, o time jogou pra Depois ele caramba. perde o jogo de volta, mas aí ele foi o melhor momento do... Foi talvez o jogo do Flamengo nessa Copa do Brasil. Ali ele se colocou como... Nós vamos brigar. Contra o Bahia foi mais simples e teve a final contra o Galo. E que faz o Flamengo exatamente falar o que a gente falou no bloco anterior. Naquele momento, por que joga com o time reserva contra o São Paulo? Porque ele precisava pegar o Palmeiras. Exatamente. E com a rivalidade interestadual, ele precisava ir muito para cima do Palmeiras e focou demais. Joga tanto que joga com os reservas no Morumbi contra o São Paulo, porque era há 3 dias de pegar o Palmeiras. Exato. Então, e também eu acho que o Palmeiras demanda um esforço assim, convenhamos. Você não passa pelo Palmeiras em 2 jogos, se você não for muito só focado e preparado, você não vai passar pelo Palmeiras. E aí, Massá? Cara, acho que a questão, esse jogo aí é recheado de erros do Palmeiras, né? Tem a preguiça Richard Rios, o erro do Gustavo Gomes. Uma escalação Enfim, bem mais ou menos ali, errada no Rio também, né? Completamente mal feita a estratégia, né? Do Abel pro jogo. Estamos vendo aí, ó. Olha o passe do Gomes e olha quem faz o gol é o Richard Rios, onde tá. Se não me engano, ele joga com o Vanderlan esse jogo também na lateral. Ele entrou o Giai. O Rios tá esperando o Rames, né? Rames, cadê você? Putz, mas não é a Colômbia. E o jogo da volta... O Luiz Araújo fez gols importantes na temporada, né? Oi? O Luiz Araújo fez gols importantes na temporada. Decisivo, olha lá. Decisivo. O Flamengo ganha o jogo, 2-0. O Palmeiras leva para aquele negócio ainda que estava vivo no clube, né? Vamos reverter em casa. E terminou o ano sendo o time do falta pouco, né? A bola que bateu na mão do Gomes, o gol que estava lá por 2 centímetros. Perde do Palmeiras, né? Mas se classifica. Esse é o momento consistente, porque você pega a temporada ganhando o estadual, né? Aí elimina o Palmeiras no mata. Exatamente, aquilo que eu falei também um pouco no bloco anterior. A gente fica bem emocionado com as coisas, né, quando tem o resultado. Olha aí, agora sim, um já foi, agora vamos lá, vai ganhar Libertadores, não sei o quê, é a espanholização, é o Melvin, não tem mais jeito, vamos que vamos. E deu no que deu. E a verdade é que não era para acontecer esse confronto tão cedo. Sim. Porque eu nunca me esqueço, a câmera da transmissão do sorteio corta para os 2 dirigentes a cara de sem graça do representante do Palmeiras do Flamengo, falou, eu não queria você agora. É claro. É muito cedo para eu te pegar agora, mas pegou. E aí foram se encarar, mas é engraçado ali, ficou uma cara de sem graça os 2 ali. O Flamengo teve sorte no sorteio. Não teve, né? Agora, aí tudo muda. Passa ainda com o Tite pelo Palmeiras, nesse jogo aqui que a gente está vendo, certo? É esse jogo mesmo? Esse é o do Maracanã, né? Maracanã. Esse é o jogo do Maracanã, melhor jogo. O Luiz Araújo deitou no jogo. Depois o Luiz Araújo também volta, sai contundido, né? Também é outro. Esse é outra lesão esse é o grave. de volta no Allianz, que foi o bombardeio ali, o Palmeiras quase igualou, mas o Flamengo saiu grandão, né? Bom, então aí
o Felipe Luiz, como disse Aí tem um Bahia só... O Bahia, o Bahia. que o Rogério Ceni só Protocolar. perde do Flamengo. Tem uma coisa, sei lá, que quase é isso. passou despercebido essa quarta de final. 2-1 a 0. E o Bahia muito vinha bem tranquilo. naquele momento. Isso. E aí era um momento bom do Bahia na temporada. 2-1 a 0 muito tranquilo, sem tá. sofrer muito, né? Passou ali como se quase que protocolarmente. Né? De maneira protocolar, para aí encarar o Corinthians na semifinal. E aí, não sei se vocês concordam, aí foi talvez o grande momento do Felipe Luiz. Quando falou assim, opa, a coisa aqui parece que o cara... O tá grande com momento, 24 horas depois dele ter chegado. Né? Isso, o cara joga com um a menos. Um grande sinal, digamos, né? Um grande sinal. Mas talvez eu queria só fazer uma justiça. Talvez um grande acerto da diretoria, que foi muito criticada, mas ela não estendeu, não levou o Tite para Itaquera de novo. Ela tomou uma decisão, talvez, no momento certo. Por mais que a gente sempre reclame de interrupção de trabalho, mas ali talvez era o momento mesmo. Ganhou do Atlético Paranaense com o Maracanã xingando o Tite 90 minutos. Cara, isso daqui eu tô indo pro mata-mata com o Corinthians, com o Tite, a torcida desse jeito. Quer saber? Corto por aqui. Faz as pressas e um treino e o Felipe faz o que faz depois. Só para fazer essa justiça. E assim, né? Essa primeira partida parecia ser uma coisa do Felipe, era um bom sinal, mas a interpretação, resgata o Gabigol, coloca todos os mais cascudos, que era um técnico parceiro, simplesmente um técnico parceiro daqueles caras com os quais ele jogou junto. A gente não sabia se aquilo era uma coisa... e na hora que ele precisar substituir o Gabigol, mudar o elenco para outro jogo, como é que vai fazer? E para mim aí é o jogo da volta com o Corinthians que... O Tite não quis ir para Itaquera, o Felipe Luiz foi, perde o Bruno Henrique no primeiro tempo expulso, saca o Gabigol no primeiro tempo, mete linha de 3 atrás e mostra na segunda partida que ele não estava ali para ficar acariciando só o jogador, né? E foi muito bem na eliminatória. Mas o que me impacta mais é a primeira, porque ele amassa o Corinthians, que pese o Corinthians com o Ramon, entrou com 2 meias, entrou errado, e eu, 9 horas, 1 hora antes do jogo, eu falei, isso vai dar problema. Era meio óbvio a escalação do Corinthians. Héctor Hernandes e o Romero na frente, poupou os caras, porque tinha jogo do Brasileiro. Só que o Felipe arma o Flamengo para amassar. E era para ter sido 5 a 0. É um milagre ter sido 1 a 0. E aí, Itaquera, acontece o retorno que o Arnaldo falou. Então, o Vessa tocou num ponto que eu acho importante, né? Deu mérito para a diretoria do Flamengo por ter interrompido o trabalho do Tite, ter colocado o Felipe Luiz. Eu acho que ele está pensando no Sampaoli na temporada anterior, quando eles estenderam a corda. Então, onde eu quero chegar? O futebol é maravilhosamente igual à nossa vida. Eu, quando saí lá de Taubaté com minha fita cassete, meus currículos, e escolhi um dia para vir a São Paulo para visitar as rádios, sempre foi minha grande paixão, eu cheguei lá na rádio CBN, onde eu trabalhei 20 anos, e era a hora do almoço, 12:30 e tal. Eu tava com uma fome danada, falei, eu vou comer uma coxinha, depois eu vou. Aí eu falei, não, quer saber, eu já tô aqui, Rua das Palmeiras ali, eu vou lá. Aí entrei, perguntei, olha, eu queria falar com o diretor de jornalismo, não sabia nem o nome. Aí, porque eu queria entregar um currículo, e ele estava descendo a escada para ir almoçar. Ele falou, você quer falar comigo? Vamos lá, eu estou saindo para almoçar, mas eu te atendo. Olha só, se eu tivesse parado para comer, talvez minha fita cassete, meu currículo ficasse lá. Então, o mérito que eu tive de vir a São Paulo e ir nas rádios, talvez seja esse só. Porque eu duvido que os dirigentes do Flamengo sabiam que o Felipe Luiz ia entregar o... mas não. Não, mas aí você derruba o de trás. Sucesso no Sub-20, foi campeão. A questão, eu acho que para 4 jogos, um técnico que é conhecedor do ambiente, mostrou potencial na base e conhece os caras na unha, a ponto de ser
muito tranquilamente capaz de resgatar o Gabigol com o Pedro machucado, vale, nem que fosse só até o final do ano. E aí eu acho, você Eu tem acho razão. que superou a expectativa. Eles não tinham essa certeza. É. Só que vocês tinham uma certeza, que a torcida O não Tite não aguentava ia dar. mais quem estava Não, lá. sim. Então você troca o duvidoso pelo certo. É o e mérito, isso já tá bom. É o mérito de fazer pelo menos o Isso. diagnóstico que Exato. o que tá aí não vai dar. Isso, é Entendeu? isso. Isso sem Mesmo dúvida que nenhuma. depois dê problema de novo. Sem dúvida Mas nenhuma. o de agora eu já Sem sei dúvida que não dá mais. Olha o estádio do jeito que tá. Aí você desce o elevador e fala, meu amigo, obrigado, mas eu não tenho condição E de ele ficar aproveitou muito isso, né? Me lembrou muito o Flamengo do Jorge Jesus. Foi. Deu uma pincelada assim naquele Flamengo, sabe? Flamengo com a bola o tempo todo, amassando o adversário, sem deixar o adversário respirar. O Jorge Jesus poupava jogador dentro do aspecto do jogo, lembra? Sim. Jogador com cartão, jogador machucado e tal. E ele me mostrou, neste período, ter a mesma filosofia de trabalho. Quer dizer, vamos trabalhar, vamos todos neste modelo. E também enfrentou a ira do Gabigol. Não se esqueça que antes do gol lá, eles tinham discutido no campo. Sim. Você lembra disso? Sim. Mas Não? então, aí que tá, mas ele tira o Gabigol em Itaquera, o Gabigol no Maracanã com ele foi bem contra o Corinthians e decidiu contra o Atlético. Nos jogos fora de casa ele só causou, mas ele substituiu ele nos 2 jogos fora de casa, em Itaquera e lá na Arena MRV. A gente vai falar da final, mas na semifinal eu só queria uma última... É o que você falou. O que mais me impressionou ele tinha 180 minutos. Ele amassa em 90 e se defende perfeitamente em 90. Parecem 2 treinadores diferentes, Pois 2 é. jogos de outro planeta e ele classifica com esses 2 jogos. Eu precisei amassar, eu vou amassar. Eu precisei defender, eu vou defender. Isso ali já começa a me chamar a atenção desse cara. Ele não teve uma forma de ser, uma forma de agir. 2 coisas antagônicas e as 2 deram certo. E aí a gente chegou na final. E aí é o Galo. Pô, o Galo nas 2 finais, o Galo chegou, o Galo do Paulinho, o Galo do Hulk, o Galo não sei o quê. E ele faz mais ou menos a mesma coisa, sendo que não foi só 1-0 no jogo. Com escalação bem diferente, com 3 atacantes, era o jogo do Inter pelo Brasileiro em Porto Alegre antes, o Inter voando. Ele coloca um time diferente, mas joga bem no Beira-Rio. Quase ganha. E na partida do Atlético, ele joga com 2 pontas rápidos, põe o Plata de um lado e tal, não sei o quê. O Atlético não entendeu nada. Quando entendeu, já estava 3-0. E ainda desconta, foi um outro... E, de novo, repertórios diferentes, como disse o Vessone. No mesmo Maracanã, contra outro time, foi diferente o Flamengo, do Flamengo e Corinthians, do Flamengo e Galo. E, de novo, ele foi muito bem mesmo. Foi muito bem, 3-1. Se a carreira do treinador é marcada por 4 partidas, acho que nenhum treinador teve 4 partidas decisivas como o Felipe Luiz teve. Isso. As 2 Mas contra o você sabe Corinthians que e as 2 contra o Galo. Mas Rapaz... Você sabe que eu fiquei esperando os últimos 11 jogos, né, dele, ou os 11 jogos dele no Campeonato Brasileiro, e ele mostrou consistência também, né? No Campeonato Brasileiro. O total dele agora Uma deu derrota. uma derrota em 15 jogos. Foi o jogo contra o Fluminense. Foi ele foi errou. estranho. Errou. É, ok. Agora, o mata-mata, ele também proporciona ao treinador emergente estratégias rápidas para aquele momento. Uma coisa diferente é você lidar com a temporada toda, o jogador está com gripe, o pai está doente, eu não chego na hora para o treino, não me dedico tanto nesse treinamento, começa a diminuir os números do jogador, você precisa tirar o cara do time, precisa conversar com ele. Isso tudo é uma coisa que a temporada toda eu até pensei, falei, vou esperar um pouquinho para ver como que ele vai levar esse Flamengo nos jogos de pontos corridos. Porque também tem a desmobilização que é natural, que é uma coisa que a gente devia até um dia fazer um programa especial sobre isso. Por que raios e que cargas d'água um time se desmobiliza depois que os objetivos são alcançados ou não? Entendeu? Você não tem mais nada o que fazer e tal. Isso é uma coisa para a gente discutir outra hora, mas ele conseguiu levar o Flamengo. Né? Quando se esperava que o Flamengo fosse fazer um jogo... Para mim, esse é o jogo que é emblemático. Não é um jogo importante. É Flamengo e Criciúma lá no Liberto Russo. Pelo Fluminense, né? Exato. Pelo contexto. Exato. As 2 escalações, como são diferentes. Flamengo e Corinthians. Primeiro jogo do Felipe Luiz. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre, que fez o gol. Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. Bruno Henrique e Gabigol. Tipo, era só a tropa de choque. Tinha jogador que não podia jogar contra o Galo, né? Aí ele foi
Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre, mesma defesa. Aí começa a mudar tudo. Everton Araújo, que virou titular, não tinha o Pulgar, não tinha o De La Cruz. Everton Araújo, Gerson, Arrascaeta, e aí a surpresa. Ele não botou o Alan ou o segundo volante, ele botou 3 atacantes. Michael, Gabigol e Plata. Tipo, esquema completamente diferente contra o Galo e deu certo também. E aí, se a gente voltar a fazer a comparação, ele trabalha com muito menos recurso depois, no fim das contas, que o Tite conseguiu, né? A gente chegou a mostrar... Além do Pedro. Além do Pedro. O De La Cruz Araújo, a gente chegou a mostrar a tela com 12 lesionados, lembra? Um momento, em determinado momento? 11, 12 lesionados, exatamente. E o discurso dos desfalques do cansaço? Morreu. Sumiu. Ninguém falou mais um pio sobre isso. É muito louco, né? Impressionante. Isso é interessante, né? Isso é interessante. Técnico revelação do ano, vocês entendem que tinha sido ele em 2024? Porque não tem muito jovem, né? Não, tem o Carpini. Foi bem. O Carpini é jovem. Carpini foi bem, mas talvez ele já tinha sido revelado no outro ano, Água Santa. O Seabra, mas acho que esse tem... Seabra teve... Cara, eu não tenho dúvida que é ele. Do Vasco, A né? palavra explica revelação. Não, e o cara Ele ganhou. foi revelado. O cara ganhou a Copa do Brasil. É verdade. Não é? Num ano ele fez sub-17, sub-20 profissional do Flamengo, tudo bem. É, bem precoce. Vamos botar os números do Felipe Luiz na tela aí, pra gente ver. 15 jogos, 9 vitórias, 5 empates, 1 derrota apenas, 71% de aproveitamento. Detalhe, sempre olho no aproveitamento, só pegando carne de pescoço. Exatamente. Sem jogo mole, sem E estadual. outro detalhe, praticamente 11 jogos, se a gente tirar os 4 da Copa, 11 que você não teria motivação porque nunca brigou mais pelo título. Isso. E você foi a full, e você cobrando os caras, e pedindo vitória, num contexto de 11 de 15 que não valia nada. Diferente Isso daquele Sabe, final de ano do Isso, Dorival, né? Por exemplo. Eu não sei se vocês têm isso, mas eu tenho certos personagens do futebol que eu, independentemente do meu clubismo, do clube que eu torço por eles. O Felipe Luiz é um cara assim. Porque ele é, me parece, completamente do bem, né? E sério, estudioso, preocupado com essas questões, né? Não é um cara que passa anos na Europa e volta só com a questão financeira resolvida, né? Ele volta preocupado com o que vai fazer da carreira dele depois. Tem uma coisa que é muito legal nele, que é o amor ao jogo, né? O Flamengo tem que jogar deste jeito. Não basta jogar futebol, né? Tem que jogar desse jeito. O que é muito emblemático, né? Às vezes o jogador passa anos, cara, trabalha com um monte de técnico bom. Só depois que ele vai olhar para essas coisas, né? E ele não. Me parece que, nunca conversei com ele pessoalmente, mas me parece que ele foi armazenando experiências dos outros treinadores com que ele trabalhou, mas que o Jorge Jesus Inspira. foi uma espécie de catapulta para ele, né? Ele, agora é isso aqui que eu quero, é assim que eu me identifico. E ele anotava os treinos, o jeito, né, do Jorge Jesus. Só que, alerta que eu faço, treinar, ter a parte técnica, né, do treino. Por exemplo, o Roger é um cara que encanta quando chega, porque ele motiva, o jogador gosta de ir pro treino, porque não é todo dia igual, entendeu? É como nós aqui. Tem dia que o Tirone tá mal-humorado, o Arnaldo tá sempre feliz, nunca dá bronca em ninguém. Não. O Vessa é essa paz que a gente conhece. Então, assim, a gente vê, né? Percebe que dia a dia as coisas vão mudando. E o Felipe, cara, ele rapidamente incorporou, né? Flamengo ele já sabia o que era, conhecia o ambiente todo, né? E trouxe essa marca dele para ser o cara. O alerta é o seguinte: o dia a dia é maçante. E duas coisas. O dia a dia é desgastante. Esse amor que ele fala que ele tem pelo futebol, eu não lembro se foi ele contando no podcast ou o outro personagem contando, mas eu acho que era o Arrascaeta. Ele fala que ele é tão focado no futebol, que passou na academia lá querendo saber, alguém virou para ele e falou assim: você vai ter um infarto, calma, você está chegando.
Sua vida só tá... Você vai ter um infarto desse Não, jeito. cara, mas- Porque ele é daqueles caras que quer tudo... E você, como que você tá na academia? Não sei o quê. E você, como que você tá aí na fisioterapia? E ele não para e os caras, calma, que senão você vai ter um problema. E a outra coisa é que nesse meio tempo do campo, de tudo que ele teve que fazer taticamente, teve o caso Gabigol. Não foi fácil para ele. Ele é um novato, ele ainda não tem nem a experiência. E um caso desse tamanho do cara falando que vai sair numa comemoração de título e aí ele tem que afastar do jogo seguinte de vestiário. Cara, não foi simples. No último jogo ele tem que fazer a despedida do cara, Isso, colocar o cara não foi titular com a simples, cara, plaquinha. no final Sem sair, chama os caras. Mas ele se saiu Um bem, grupo, né? saiu bem. Quando teve que tirar, tirou. Saiu. Quando Saiu teve que bem. elogiar, elogiou. Né? Quando teve que criticar, teve... A ponto, né, de ele... vamos combinar, quando teve a disputa eleitoral do Flamengo, dos 3 candidatos, em princípio ele não era técnico do BAP que ganhou a eleição. O BAP queria e imaginava uma estrutura toda diferente, com coordenador técnico estrangeiro, com técnico estrangeiro. E o final do Felipe, né, porque teve a parte política também desse meio, né? Flamengo rasgando orçamento, Landim tentando tudo, compra do estádio, tudo isso rolou ao mesmo tempo da temporada de futebol. E o Felipe ele foi tão bem que quando tem a eleição do Flamengo, um dia depois da despedida do Gabigol, o BAP, nem o técnico, claro que é o Felipe, né? Mas não era, em princípio, o plano, o vencedor da eleição. Olha, o G4 vai ficar por aqui, mas eu quero que vocês falem em um número que eu vou falar. A temporada do Flamengo, do jeito que ela foi, em uma palavra, ela foi ok, boa, ruim? Boa. Ok. Ok. Muito bem. O G4 fica por aqui e a gente volta. Valeu, tchau!